Olá a todos que seguem aqui o canal e a página. Estamos para mais um Mentalcast bastante especial hoje. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e estou com a minha parceira aqui, Adriana Carneiro, psicóloga. Tudo bom, Olá a Adriana? todos. Tudo bem? Olha, e hoje a gente tem uma visita muito especial aqui. O Dr. Antônio de Sales, neurocirurgião, e hoje ele vai falar um pouco sobre o papel da neurocirurgia em psiquiatria. Tudo bom, doutor Antônio? Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado e é uma honra para mim ter sido convidado. Adriana e Fernando, olha, eu tenho certeza que nós vamos engrandecer o conhecimento meu, seu e da Adriana, e espero que aqueles que vão nos ouvir quando a gente discutir a respeito das novidades que existem no cérebro hoje em dia. Olha, gente, apesar do Dr. Antônio falar português com esse sotaque gostoso, não se engane, porque a gente tem uma visita aqui internacional. O professor Antônio é professor da Universidade da Califórnia, né, Dr. Antônio? De onde que é esse sotaque gostoso, senhor? Bom, o meu sotaque veio de Goiás, onde eu estudei medicina, e depois de terminar neurocirurgia, eu fui trabalhar fora do Brasil para aprender mais, e acabei como professor da Universidade da Califórnia. Depois de muitos estudos em vários lugares do mundo, aí eu acabei como professor lá por 25 anos. E agora está de volta ao Brasil, é chefe de equipe de neurocirurgia na Rede DOR São Luís, diretor do Instituto Neurosapiens, de neurologia e neurocirurgia, né? Então, uma visita bastante ilustre. E eu queria que você começasse, doutor Antônio, falando um pouco sobre a sua subespecialidade na neurocirurgia, né? Que é a neurocirurgia funcional. Sim, a neurocirurgia funcional evoluiu do fato que os neurocirurgiões começaram a entender o funcionamento do cérebro. Inicialmente, a neurocirurgia era muito primitiva. Remoção de tumores, coagulações de vasos sanguíneos cerebrais que sangravam muito, aneurismas. Mas o interessante realmente é a função do cérebro. A função do cérebro é interessante não só para o neurocirurgião, mas para o psiquiatra e para o psicólogo. E o neurocirurgião funcional é aquele que se preocupa não em tratar os problemas anatômicos do cérebro, mas aqueles problemas funcionais. Daí o nome neurocirurgia funcional. Tratar o cérebro com cirurgia, mudando funções em específicas regiões que não estão funcionando bem. A neurocirurgia funcional para tratar algumas afecções neurológicas já tem assim indicações muito bem estabelecidas. Podia dar alguns exemplos de doenças neurológicas tratadas? Claro, doenças neurológicas que também muitas vezes também são doenças com grandes aspectos psiquiátricos. Claro, o cérebro é um só, tanto para o neurocirurgião, como para o psicólogo, como para o psiquiatra. Doenças estabelecidas mesmo são aquelas assim em que a gente pode corrigir problemas motores, né? O maior exemplo disso é corrigir um tremor essencial. O paciente que treme, a gente opera a região específica do cérebro e cura esse tremor. Paciente que tem a doença de Parkinson, extremamente paralisado, a gente pode ir naquela região do cérebro que vai liberar os movimentos do paciente. Então, os motores estão bastante estabelecidos. Epilepsia, em geral, que a gente não encontra, a específica região que não está funcionando, já chega mais perto, realmente, da função psiquiátrica, do psicólogo também. Então, a gente começa a aproximar e a trazer todas essas especialidades para ajudar o paciente. Não existe o cérebro do psiquiatra, o cérebro do psicólogo, o cérebro do neurocirurgião ou do neurologista. O cérebro é o cérebro do paciente, que precisa de todos nós. Mas professor, e de doenças psiquiátricas, né? Que agora, na minha curiosidade, já foi essa desde o começo, né? Quais são essas doenças psiquiátricas que você vê que podem ser tratadas com cirurgia? Sim.
são doenças as quais a gente entende um pouquinho mais a circuitaria do cérebro, né? O cérebro são circuitos elétricos e químicos, os quais a gente pode afetar. E afetar de várias maneiras. A gente pode afetar com medicações e a gente pode afetar com eletricidade massiva, ou eletrochoque, com magnéticos, né, com campos magnéticos, né, a estimulação transcraniana magnética, e a gente pode afetar com a cirurgia. Tá? Então, quais são as doenças que nós temos algum entendimento? Para te dizer a verdade, quase que nenhuma, né? Tanto que é tão difícil indicar cirurgia para um paciente psiquiatra. Mas quais são aquelas já aceitas? A doença obsessiva compulsiva, né? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a depressão já está aceita em vários países do mundo e mais aceitas aqui no Brasil, e Tourette, síndrome de la Tourette, que é uma mistura de toque com tiques motores. Então, essas são assim as mais comumente relacionadas. Por exemplo, um autismo extremamente severo, a gente tem interferido para melhorar esses pacientes. Então, à medida que a gente entende a circuitaria cerebral, a gente vai fazendo indicações cirúrgicas. E para entender a circuitaria cerebral, é meio difícil, né? Precisa de vocês e precisa do neurocirurgião que vai ir lá naquele lugar. Então, realmente, é o uso de todo o conhecimento neurológico, neurocirúrgico e neuropsiquiátrico no momento para a gente poder trabalhar com esses pacientes. Doutor Antônio, essas 3 patologias que o senhor citou, elas já têm indicações assim bem precisas, né? De neurocirurgia. O TOC talvez seja a que já tenha mais tempo, mas, por exemplo, as diretrizes canadenses de depressão já trazem indicação de uma neurocirurgia, que é a estimulação do nervo vago, como uma indicação formal na depressão crônica. Isso é muito pouco comentado, muito pouco conhecido, né? E como uma matéria de pesquisa, a estimulação cerebral profunda, ela também já aparece na diretriz, não ainda como uma indicação, né, de prática clínica, mas como uma indicação de pesquisa bastante promissora. Então, o senhor citou algumas indicações assim, que elas já são bem estabelecidas, porém pouco conhecidas. O senhor já pensou sobre isso? Ao que se atribui elas serem tão pouco conhecidas, apesar de serem já indicadas? Eu acho que ela é relacionada é difícil, é uma palavra um pouco pesada, né? Mas eu vou dizer, a ignorância que todos nós, especialistas, tínhamos a respeito do cérebro, desde os anos 30 até quase o momento em que nós conseguimos ver o cérebro, né? Quando nós conseguimos ver, nos anos 70, nos anos 80, com a ressonância magnética, todos os prêmios Nobel que ocorreram por essas imagens, a tomografia de PET. Então, agora a gente vê a função do cérebro. E o psiquiatra passou a fazer a psiquiatria biológica, né? Eles querem agora entender realmente o cérebro a fundo. O psicólogo também, né? Ele quer saber a função, estudou com grande propriedade todos os testes psicológicos relacionados às imagens funcionais, e o neurocirurgião começou também a ver o cérebro, os locais que ele poderia intervir, né? Então, quando esse pouco conhecimento a respeito do cérebro passou a não mais existir, então aí sim, nós passamos a querer fazer cirurgias que eram aceitáveis, né? A primeira cirurgia que recebeu um prêmio Nobel por ela foi a lobotomia, né? Na época não existia tratamento efetivo em psiquiatria. Então, o que eles fizeram? Aquela assim, quando você não entende alguém, você abandona, você manda matar, você põe uma bomba, estoura um país que você não concorda com ele. Então, foi isso que foi feito no cérebro. Foram lá e cortaram a região frontal.
para acalmar as pessoas. É claro que o paciente não ficou bem, os psicólogos não aceitaram, os psiquiatras também não. Na realidade, quem mais fez esse tipo de lesão foi um psiquiatra, né? Ele que é neuropsiquiatra, que se aventurou a fazer essas cirurgias em milhares de pessoas nos Estados Unidos, que acabou dando a proibição da neurocirurgia psiquiátrica, bem conhecida como psicocirurgia, né? E isso realmente barrou a possibilidade do desenvolvimento cirúrgico por tanto tempo e se apagou esse conhecimento por um período muito grande. Daí o pouco conhecimento dessa cirurgia ainda nos meios neurológicos em geral, psiquiátricos e neurocirúrgicos, e psicológicos, dos psicólogos. Muitos psicólogos são contra a cirurgia do cérebro, né? Mas há razões aí históricas para isso, né? Que o doutor Antônio bem comentou, não carece nem de comentar algo em cima. É perfeito isso. Houve uma cirurgia que na época foi revolucionária, gerou até um prêmio Nobel, que depois de um tempo, curiosamente, essa própria cirurgia gerou um hiato no estudo da psicocirurgia por bastante tempo. Mas hoje a coisa mudou, hoje se estuda isso e modernizou demais. É isso que eu queria levantar para o senhor dizer para a gente, né? Quais são os tipos de cirurgia hoje que se tem para as doenças psiquiátricas, né? Houve um hiato, mas hoje elas já estão bem desenvolvidas e estão cada vez mais, né, doutor Antônio? Sim, um dos maiores desenvolvimentos que permitiram a neurocirurgia psiquiátrica agora, né, é a reversibilidade da cirurgia, né, o implante de estimuladores de nervos periféricos, né, se você estimula um nervo periférico que diretamente traz eletricidade ao cérebro, seja ele o vago ou o nervo trigêmeo, que a gente chama aí do USB do cérebro, né, que você manda energia no cérebro de uma maneira extremamente focal, e são cirurgias reversíveis, passou a ser bem mais aceita. Isso em nervos periféricos, e depois a estimulação cerebral profunda, que também é reversível. Então, e desligável, né? Se o paciente não gosta, ele desliga. Se ele quer que se retire os aparelhos, você retira o aparelho, o paciente volta a ter o problema psiquiátrico que ele tinha e ser tratado pelas medicações que ele era tratado antes. Então, a reversibilidade realmente nos permitiu fazer a cirurgia e ter a aceitabilidade dos especialistas, psiquiatras, psicólogos, que são mais dedicados a esse tipo de doença. O doutor Antônio, ele sempre tem umas sacadas. Doutor Antônio, essa do USB eu aprendi agora. Mas eu lembro uma vez que o senhor falou da cirurgia estereotaxa, que ela se guiava pelo GPS do cérebro. Eu lembro que o senhor usou essa imagem. E agora a imagem do USB eu achei muito legal, né? O que o doutor Antônio está falando é que há cirurgias que, estimulando um nervo periférico do corpo, a gente consegue resultados positivos no cérebro. E uma delas que o doutor Antônio citou é a estimulação do nervo vago, que é uma das cirurgias aprovadas, né? E se me permite, doutor Antônio, eu participei com a equipe do doutor Antônio e da doutora Alessandra Gorgulho, né, esposa do doutor Antônio, que também é neurocirurgião, de uma pesquisa que avaliava a estimulação do nervo, do ramo oftálmico do nervo trigêmeo, um ramo periférico do rosto, que estimulado poderia causar um efeito positivo na depressão, né, que é uma cirurgia potencial para o futuro aí, pesquisada pela equipe do Dr. Antônio. Então, achei muito legal o senhor falar assim, olha, são cirurgias pouco invasivas, reversíveis e com alto potencial aí de ganho para o paciente, né? Sim, por exemplo, né, a dificuldade que nós temos hoje em cirurgias funcionais usando aparelhos reversíveis é o preço do aparelho, né? O que nós fazemos hoje? Nós implantamos computadores extremamente desenvolvidos, né? capazes de estimular regiões específicas e também de fazer
pegar ondas cerebrais, como de eletroencefalograma, e enviar através, sem wireless, né? sem qualquer fio, para um neurologista, ou um neurocirurgião, ou um psiquiatra interessado em saber como que esse paciente está indo o tempo todo. Então, esses computadores que foram se desenvolvendo são extremamente caros, né? Extremamente caros, e realmente o sistema de saúde, não só brasileiro, mas americano, vamos falar de um sistema de saúde um pouco mais robusto que o nosso, eles não aprovaram o governo pagar a estimulação do nervo vago. Mesmo que foi aprovado pelo FDA, né, o FDA aprovou estimular, mas o Medicare deles falaram, não, nós não vamos pagar isso, isso é muito caro para esse tipo de doença. Tá? Então, isso foi o que demorou a desenvolver. À medida que os computadores vão ficando mais em conta, a ponto de virar um celular, né, que todos nós, qualquer cidadão andando na rua tem um celular, e a gente puder implantar um celular desse no paciente, não, eu não diria... Hoje a gente implanta na parede torácica, totalmente implantável, né? A gente gostaria de implantar uma miniatura aqui, né, no cérebro para resolver isso. E já está sendo desenvolvido, né? Então, à medida que isso se tornar extremamente acessível à população, eu acredito que a cirurgia vai se popularizar e a gente vai conseguir ajudar muita gente, porque tem muita gente que precisa de cirurgia nesse mundo, né? Em termos de problemas psiquiátricos. Vocês concordam com isso? Olha, há aquela porcentagem de casos que mesmo a Adriana fazendo a terapia, mesmo o doutor Fernando psiquiatra usando todas as medicações disponíveis, há em todas as patologias aquela porcentagem de casos que nós chamamos de resistentes ou até refratários, que vão apresentar sintomas apesar dos recursos medicamentosos e terapêuticos, né? Sim. Para essa porcentagem de pacientes, é extremamente bem-vinda, né? Uma psicocirurgia que possa trazer algum benefício a mais. Teve um tipo de cirurgia, doutor Antônio, que eu queria que o senhor comentasse, que hoje em dia também dá para a gente mexer em alguma estrutura do cérebro sem nem mesmo fazer um corte, sai uma gota de sangue do paciente, né? Eu queria que você falasse sobre esse tipo de cirurgia, que eu sei que o senhor também é especialista, né, nesse tipo de cirurgia, que pode ser usado inclusive para o toque. Certo. Muito obrigado por perguntar, mas eu tenho uma pergunta para você também, mas eu vou responder a sua primeiro. Nós realmente aprendemos bastante a respeito da circuitaria do cérebro desde os anos 1950, no século passado, para cá. Por quê? Porque nós começamos a fazer cirurgias as quais a gente podia estimular eletricamente o cérebro. Aprendemos a usar eletricidade no cérebro. E aí vimos que melhoravam com sintomas cerebrais com estimulação e fazíamos, então, pequenas lesões específicas nessa circuitaria. E o paciente melhorava. Né? Melhorava o sintoma, principalmente o toque. Né? Então, hoje em dia, a gente pode fazer lesões específicas no cérebro sem precisar abrir a cabeça, justamente concentrando energia, e principalmente a energia radioativa, produzida por cobalto, ou artificialmente por aceleradores lineares. Mas o clássico é por cobalto da Gamma Knife, né? Um aparelho chamado Gamma Knife, extremamente preciso, né? Assim, melhor que o ponto de um lápis dentro do cérebro, em que a gente pode desconectar uma pequena região para controlar o toque, uma pequena região que a gente conhece para melhorar a depressão. Então, uma pequena região que a gente conhece, não aprovado ainda, para tratar o vício a drogas. E tudo isso tem evoluído no mundo rapidamente, mais rapidamente do que tem evoluído no Brasil. Mas existe a possibilidade de você colocar o paciente dentro de um aparelho, focar energia e curar esse paciente de obsessão e compulsão, de um transtorno obsessivo compulsivo. Mas assim, professor,
como que fica a questão da avaliação, né? A gente estava trazendo esses pacientes que, de fato, né, são pacientes difíceis, né, que acabam ficando até frustrados com o tratamento, né, que são resistentes ao tratamento, não que eles não tomam a medicação, mas porque tomando a medicação, né, é resistente. Mas como que você faria essa indicação, por exemplo, né, uma avaliação para proceder uma cirurgia nos pacientes que têm transtornos psiquiátricos, por exemplo? Olha, primeiro que eu não indico, né? Eu sou apenas um técnico, essa é a realidade. Eu sou um técnico que as pessoas que entendem mais sobre o cérebro, como o psicólogo e o psiquiatra, da função do cérebro, é isso que vocês estudam. Vocês é que indicam, né? Então, legal, entendi. O doutor Fernando Fernandes foi muito claro, né? Você tem que fazer todos os tratamentos antes de ir fazer uma cirurgia. Então, essa avaliação é uma avaliação de uma equipe especializada, né, que dedica a esse tipo de cirurgia, de doença, para que tenha certeza que o paciente tomou todas as medicações existentes. E eu tenho algumas questões a respeito disso. Tenha feito toda a terapia comportamental existente, que realmente tem muito pouco efeito colateral, ou quase nenhuma, né, terapia comportamental, e tenha feito as outras invasões que existem, que a psiquiatria faz, com o eletrochoque, com a estimulação transmagnética, estimulação elétrica transcraniana, mais bem focada do que o eletrochoque. Então, depois que todos esses tratamentos falharam, e vocês me corrijam, acontece mais ou menos o quê? 10 a 15% de todos os pacientes severos aí de toque, depressão. É um número correto ou eu estou exagerando? Não, eu acho que não está exagerando, né? Por exemplo, em depressão, há lá 10 a 20% dos pacientes que acabam tendo sintomas residuais, que poderiam ser abordados por uma nova modalidade terapêutica. Então, o número está aproximado aí dentro do normal mesmo. Ótimo, porque junto com o Dr. Fernando Fernandes, né, o nosso grande psiquiatra aqui, nós fizemos a pesquisa justamente nesse paciente, né, Fernando? E a minha pergunta a você eu aprendi muito naquela pesquisa, aprendi muito com você, realmente, das suas avaliações, das suas indicações, e também eu quero aprender de você o que você acha a respeito daquela pesquisa. Realmente nós ajudamos pacientes com aquilo? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Olha, aquela pesquisa foi uma pesquisa bem interessante. Eu vou explicar brevemente para o pessoal, né? Foi uma pesquisa que o Dr. Antônio e a doutora Alessandra idealizaram, de fazer o quê? A gente selecionar pacientes em depressão moderada a grave que já haviam passado por uma série de tratamentos, né? Então, na nossa pesquisa, a gente selecionou pacientes que já tinham fracassado há no mínimo 5 tratamentos. Então, o paciente já fez uma medicação, outra combinação de medicação, muitas vezes já fez uma técnica de estimulação e mesmo assim apresentava sintomas moderados a grave. E aí o que nós fizemos? Os pacientes continuavam, né, doutor Antônio, tomando a medicação que ele estava tomando, né? Porque é preciso manter a medicação que trouxe algum benefício para o paciente, era mantida. E com a estimulação do nervo trigêmeo, nós procurávamos acrescentar um benefício a esse paciente, né? Acrescentar alguma melhora. E assim, a impressão que eu tive durante a pesquisa é que a gente estava conseguindo isso. Né? E a gente fez uma pesquisa bem delineada, duplo cego, com placebo, enfim. E no fim, os resultados que vão ser publicados ainda, já vou dar um spoiler aqui, mostraram que houve uma ajuda. Então, doutor Antônio, eu tive uma impressão muito boa à época, mesmo sem saber. Agora, hoje em dia, todo mundo já sabe o que é placebo, porque, né, por causa da vacina, todo mundo comentou muito sobre isso. Então, eu não sabia quem tinha placebo, quem não era.
mas eu tinha uma impressão que o procedimento estava ajudando. E realmente, quando foi feita a análise estatística, o procedimento acabou ajudando. Então, é um procedimento que tem tudo para entrar no hall aí de possíveis terapêuticas no futuro. Não sei se foi essa impressão que o senhor teve durante. O senhor acompanhou também os pacientes, né? Mas essa impressão foi forte para mim durante. Olha, a minha impressão é que eu tive pacientes extremamente gratos, né? E não foram poucos, né? A grande maioria dos pacientes, tanto que, como você já disse, foi estatisticamente significante. E pessoas que não faziam nada, não trabalhavam, não saíam de casa, totalmente deprimidas, que voltaram ao trabalho, arranjaram um namorado, conseguiram casar, e a vida deslanchou daí. O que me ficou bastante claro é um trabalho em equipe, e a medicação é importante, né? Ninguém aqui está tentando fazer uma cirurgia e dizer que você nunca mais vai tomar remédio, né? Não é isso. Você vai ter que ser... A cirurgia é um evento na vida do paciente para melhorá-lo. E ele vai continuar com os tratamentos, e isso, é claro, que foi extremamente positivo para esse paciente. O senhor já falou muito bem, né? A cirurgia não vem para substituir. Aliás, isso é muito comum em psiquiatria, doutor Antônio. As novas terapêuticas, elas não vêm para substituir, mas ela vem para acrescentar ao arsenal terapêutico para nós tratarmos os nossos pacientes, cada um de acordo com a indicação, né? Então, não é uma terapia substituta. E ela tem o momento certo de ser usada e o paciente certo. Eu posso dar um exemplo aqui para o toque, por exemplo. No toque, é fundamental o trabalho da Adriana, uma terapia, né, cognitivo-comportamental. Aí, o tratamento inicial normalmente é um antidepressivo. Nós podemos fazer combinação de antidepressivo, associar um antipsicótico, subir as doses até as doses toleradas pelo paciente, associar tudo isso à terapia. Então, já tem um arsenal sendo usado. E aí, nos pacientes que ainda apresentam sintomas, a psicocirurgia é mais uma arma nesse arsenal nosso, né? Então, como o doutor Antônio é uma pessoa muito agregadora e forma equipes muito bonitas, muito coesas, né? O doutor Antônio valoriza muito o trabalho multiprofissional. E realmente, num caso como esse, o trabalho multiprofissional é absolutamente necessário. Aliás, onde que a gente existe no Brasil equipes de psicocirurgia, doutor? Alguém que queira ter interesse nisso, de ter alguma informação a respeito? Bom, claro, né, nós estamos trabalhando juntos já há muito tempo. A NeuroSapiens faz, né, cirurgias psiquiátricas em vários hospitais da cidade, e também usando a Gamma Knife. Nós fazemos em Brasília, fazemos aqui. Essa é uma equipe, né? A nossa equipe, da qual você é parte dela, e é quem a gente confia para decidir se o paciente deprimido precisa ou não de cirurgia, um paciente que tem toque precisa ou não de cirurgia, inclusive seguir esses pacientes depois da cirurgia com todo o suporte necessário da psiquiatria. Temos sempre o suporte psicológico aí dessa equipe, né, dentro dessa equipe. Bem, outras equipes. Claro, a USP, né, o HC, tem um Instituto de Neuropsiquiatria, tem um grupo excelente em todas as áreas da psiquiatria, não só no transtorno obsessivo compulsivo, mas na depressão, do qual você é parte, e vários outros. Outro centro importante no Brasil é Goiânia, né? Goiânia tem Instituto de Neurologia de Goiânia, eles fazem cirurgia psiquiátrica há muito tempo, envolvendo psiquiatras e neuropsiquiatras e também psicólogos, né? Tem psicólogos excelentes lá fazendo todos os testes necessários. Então, inclusive, um dos neurocirurgiões de Goiânia é parte da NeuroSapiens hoje. Nós estamos em 10 estados no momento do país, e Goiânia, claro, sendo de lá, eu convidei o pessoal
bom que eu conheço lá para trabalhar conosco. Então, existe também no Rio Grande do Sul, né, o grupo do Palmini faz algumas cirurgias lá, mas é menos desenvolvido que esses outros que eu apresentei para vocês. Olha, inclusive fazer um convite para quem segue aqui o canal e a página, eu vou colocar na tela agora o YouTube do Instituto Neurosapiens, De Salles e Gorgulho Neurosapiens. Então, se você digitar no mecanismo de busca do YouTube De Salles e Gorgulho Neurosapiens, eu já visitei lá os vídeos, tem assim, muitos vídeos sobre neurocirurgia, neurologia, psiquiatria, então convido todo mundo a conhecer lá o trabalho do Dr. Antônio nesses vídeos. Olha, doutor Antônio, muito obrigado por esse papo aqui, pelo seu tempo batendo esse papo com a gente, trazendo esse conhecimento que pra gente é bem diferente, né, Adriano, que a gente está acostumado a discutir, a conversar. Estou colocando aqui na tela aqui o YouTube do Dr. Antônio, De Salles e Gorgulho Neurosapiens. Dr. Antônio, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e já aviso que eu vai ter convite para voltar aqui, que foi muito legal, viu? Eu que agradeço, foi uma honra, Fernando, foi uma honra, Adriana, e vamos sim voltar a disseminar o conhecimento para que aqueles que precisam de ajuda tenham a ajuda necessária. E muito obrigado a você que viu esse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para alguém que você acha que se interesse, né, por uma informação tão bacana como essa. Olha, muito obrigado e até um próximo vídeo.